Já relatamos aqui no canal sobre como Henrique VII chegou ao trono inglês, como Henrique VIII se separou de Catarina de Aragão, rompeu com a Igreja Católica e se casou com Ana Bolena, para depois a condenar e se casar com mais 4 outras mulheres. Também falamos sobre a Rainha Elizabeth I e sua peculiar maquiagem, mas você já se perguntou como era a higiene pessoal no período Tudor? Ao contrário do que podemos supor, relatos atestam que os Tudors eram mais limpos do que damos créditos. Eles eram naturalmente limitados pela tecnologia da época e pelos desafios associados com a eliminação do esgoto e do lixo, mas isso não significa que eles não tentavam se manter limpos, assim como suas casas. Em alguns manuais de educação doméstica, podemos encontrar receitas de sabão caseiro e água de lavagem. O sabão mais comum era feito de azeite ou gordura de animais. Na falta dos materiais para fazer esse tipo de sabão, os manuais davam alternativas mais baratas, mostrando que as classes baixas também tinham interesse em higiene pessoal. A fim de ter um banho, a maioria dos ingleses na era Tudor tinham que usar uma banheira de madeira, alinhada com as folhas ou forrada por uma lona de tecido. Para enchê-la, eles pegavam baldes de água, aqueciam a água na lareira e depois enchiam a banheira. É provavelmente seguro afirmar que esse trabalhoso processo tenha feito com que muitas pessoas tomassem menos banho do que tomamos hoje. Porém, não havia nada que os impedisse de realizar um banho diário. A distinção é que o banho, como conhecemos hoje, exigia que uma pessoa entrasse em uma banheira e se lavasse com a esponja. E vale lembrar que o banho de uma família acontecia na mesma banheira e com a mesma água. Além de tomar banho com sabonetes perfumados, os mais ricos também poderiam se dar ao luxo de comprar perfume. Os perfumes eram feitos de especiarias importadas, e por isso nem todos podiam pagar por esse luxo. Acredita-se que eles foram usados mais como uma demonstração de riqueza do que como forma de mascarar odores desagradáveis. Os únicos ingleses a terem sorte o suficiente para ter um encanamento permanente e luxuosos banheiros eram da realeza. Pelo fato do abastecimento de água determinar por quanto tempo a corte poderia ficar em um determinado local, Henrique VIII decidiu reformular os sistemas de abastecimento de água de todas as suas grandes casas. Banheiros existiram na Torre de Londres, Castelo de Windsor, Hampton Court e Newhall, as moradas preferidas do monarca. Mas infelizmente não temos nenhum registro a respeito da frequência que Henrique VIII teria usado suas luxuosas banheiras em seus castelos. O que se sabe é que por prescrição médica, Henrique VIII tomava banhos de ervas medicinais a cada inverno, mas evitou banhos por um tempo quando a doença do suor maligno tornou-se evidente. Naquela época, Henrique VIII contava com o serviçal do banquinho, em referência ao móvel usado pelo rei para fazer as suas necessidades. Em outras palavras, esse cuidador era responsável por limpar partes íntimas do rei após ele evacuar, se é que me entende. Mais tarde, depois do banquinho ficar obsoleto, a expressão foi substituída por algo menos elegante, tipo o garçom das fezes. Devido à proximidade com o rei, os garçons das fezes também adquiriam outras funções, como trocar a roupa do rei, servir como conselheiro e até administrar alguns impostos. Por ser mulher, Elizabeth I não tinha garçom de fezes. O cargo retornou com James I, da dinastia Stuart, com o nome de Senhor da Alcova Privada. O nome foi usado até a ascensão da Rainha Vitória, ainda que seu marido, o príncipe Albert, tenha utilizado um serviço parecido. O cargo de garçom das fezes só foi extinto em 1901. O cargo pode até parecer indigno aos olhos atuais, mas quem o ocupava tinha extrema confiança do rei e poderia ficar muito rico, graças ao salário e às recompensas pagas pelo rei. Apesar da higiene das casas e das cidades não serem tão eficientes como os padrões atuais, isso é, dependendo do lugar em que falamos, os ingleses tentavam sempre manter as suas casas limpas, o que não era uma tarefa fácil, considerando que a maioria das casas tinham pisos de terra, que eram de difícil manutenção e estavam sempre empoeirados. Utensílios domésticos como pratos e tigelas eram geralmente feitos de madeira, sendo outro desafio para as donas de casa que precisavam mantê-los limpos, sem a ajuda dos produtos de limpeza atuais. Se a pessoa fosse rica, provavelmente teria piso de pedra e utensílios de estanho, mas seus empregados ainda teriam de limpá-los com os mesmos materiais que qualquer Tudor, independente de sua classe social, teria à sua disposição. Após lavar a casa, outro trabalho que deveria ser feito seria jogar a água suja. Ao contrário de hoje,
Não havia ralos dentro da casa na qual a água suja pudesse ser eliminada, e por isso tinham de carregar água suja para fora da casa para jogar num sumidouro ou um buraco no solo. Um dos trabalhos mais básicos que uma dona de casa Tudor tinha de fazer era lavar louças, o que teria sido um trabalho bastante demorado em vista que tudo, desde vasilhas de leite a talheres, teria de ser lavado. Hoje a gente pega ali um detergente para essa tarefa em particular e tá tudo bem. Mas os ingleses naquela época normalmente usavam areia de rio afiada e lavavam lá as suas louças. A primeira escova de dente não foi inventada até 1857. Então, como as pessoas no período Tudor conseguiam manter seus dentes limpos? Obviamente, os cuidados dentais eram bastante precários, fazendo com que muitas pessoas, desde pobres até a realeza, tivessem em algum período de sua vida dentes extremamente amarelados ou marrons. Isso não significa que eles não tivessem tentado encontrar formas de manter os dentes limpos, claros e com hálito agradável. No período medieval e início da era moderna, as práticas de limpeza dental eram mais óbvias e naturais, como esfregar um pano umedecido nos dentes para tirar a camada superficial de sujeira, bochechos com água para eliminar resíduos de alimentos e mastigar ervas ou hortelã para refrescar o hálito, entre outras coisas. Foi no período Tudor que algumas técnicas mudaram, embora outras continuassem as mesmas. Os Tudors eram adeptos ao uso de pós para a limpeza dos dentes, e eles variavam desde pó de ervas perfumadas até de pó de animais queimados. Era comum também esfregar a planta sálvia em pó para branquear os dentes. Para bochechos, ao invés da água que era insalubre e de gosto desagradável, eles usavam vinagre ou vinho. Para refrescar o hálito, confeitos adocicados eram mastigados. Os ingleses nessa época também iam constantemente aos barbeiros para extrair os dentes. As técnicas de extração de dentes no período eram basicamente rústicas. Eles extraíam com aparelhos pesados de metal e, na maioria das vezes, sem anestesia local nenhuma. Pelo menos não tinha aquele motorzinho. Felizmente, após a retirada do dente, o alívio era imediato e a pessoa esquecia a dor horrível de ter que extraí-lo. As dentaduras também não existiam. Elizabeth I, por exemplo, era uma grande fã de doces. Comia muitos doces e, consequentemente, devido ao açúcar, alguns de seus dentes apodreceram e foram arrancados. Então ela passou a usar chumaços de algodão entre os buracos de seus dentes extraídos. A primeira dentadura que foi feita de ouro só seria feita em meados do século XVIII. Há muitas receitas de pós para limpar os dentes. A maioria das pessoas usavam fuligem de chaminé para esfregar nos dentes e em seguida giz ou sal, servindo como clareador. Existem várias outras receitas estranhas para pós dentais. Uma das questões que mais marcam as mulheres é a menstruação. Além dela ser um claro sinal da transição da infância para a adolescência, ela exige certos cuidados em determinados períodos. A idade em que acontecia naquele período geralmente é definida entre 12 e 14 anos em toda a Europa. Era também uma questão que mudava de classe para classe, uma vez que é necessário um certo percentual de peso e gordura corporal para acontecer o primeiro período. As mulheres das classes mais altas, levando vidas menos ativas e comendo proporções maiores de carne, começavam seus ciclos mais cedo e sangravam mais. Margaret Beaufort claramente menstruou antes de sua adolescência, já que ela deu à luz ao futuro Henrique VII com 13 anos em 1457. Há um silêncio quase completo de registros sobre as práticas de como lidar com a menstruação. Sabe-se que a palavra que denominava menstruação na era Tudor era flor, e que mulheres menstruadas usavam noz moscada e ramalhetes para esconder os odores decorrentes. Para conter o fluxo intenso, algumas mulheres utilizavam técnicas baseadas em suas crenças, como tirar um pouco do pelo de um animal e prendê-lo em uma árvore verde. Outro remédio que tinha sua eficácia comprovada era ferver um sapo em uma panela e usá-lo em uma bolsa em torno da cintura. Já os métodos mais realistas era pegar certos tipos de musgos, que também eram usados para conter o sangue das feridas, para conter o fluxo do sangue da menstruação. Chumaços de algodão eram usados para limpar os órgãos femininos por dentro e por fora. Há também relatos de panos para a menstruação feitos de finos tecidos holandeses, junto com outros itens de linho simples. Pedaços de panos eram rasgados e colocados entre as pernas, sendo suspensos por algum tipo de cintos para mantê-los no lugar. Eles eram sempre lavados e reutilizados. Não havia nenhum material descartável em templos Tudor. Outras sugestões recentes sugerem tampões de pano, untados com mel e óleo.
presos por um laço ao redor da coxa. De qualquer modo, a menstruação era um importante rito de passagem em uma era que colocava um alto valor na fertilidade, e também era uma fonte de vergonha e inconveniência para as mulheres. Os cirurgiões medievais e Tudor não compreendiam plenamente o papel que a menstruação tinha no ciclo reprodutivo da mulher. A menstruação era vista como um método do corpo de derramar sangue desnecessário, que estava ali acumulado pelo corpo, sem o qual o útero transbordaria de líquidos e poderia asfixiar ou sufocar uma mulher, enquanto a Igreja ensinava uma variedade de crenças na natureza desagradável e potencialmente prejudicial do sangue menstrual. Era um castigo de Deus que todas as mulheres tinham de suportar, graças a Eva. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Aqui embaixo tem nossa campanha no Apoia-se, a partir de R$5 você contribui com o canal e garante mais vídeos. Também estou deixando no link da descrição 2 blogs que falam sobre a Era Tudor, e lá tem muitas informações que vocês podem se deliciar. Comente aí se estão gostando desses vídeos e dos vídeos orientais. Qual que vocês querem? Qual que vocês estão esperando? Comente aí. No mais, é isso. Até mais!